Bom dia, começamos com mais um Morning Call hoje e dessa vez com o Eduardo Yuki, que é economista da Santander Asset. Bom dia, Eduardo, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo. Eduardo, dá um panorama pra gente de como está o mercado de juros. A gente viu ontem, saiu a ata do Copom, saiu inflação um pouquinho acima do esperado, uma série de notícias novas, a PEC impositiva, enfim, todos esses elementos que a gente tem hoje, dá para a gente traçar, uma expectativa de novos cortes na Selic ou não? Como é que você está vendo esse mercado de juros? Esse é um ponto bastante interessante. A saída da ata do Copom ontem, mais o IPCA 15 de março e mais os eventos ontem à noite, para a gente deixam bastante claro que qualquer ou uma eventual queda de juros ficou muito lá para frente. O nosso cenário base aqui na Santander Asset é de que não haverá corte de juros nesse ano. Eu acho que, começando Quer dizer, pela ata, mesmo com a atividade econômica fraca, você não acha que não vê. Isso é uma mudança, né, do que o mercado estava precificando. Enfim, havia uma expectativa de novos cortes? isso, até semana passada, o mercado chegou a precificar algum corte de juros nesse ano, né? Mas também não era a nossa expectativa aqui no Santander, na haste do Santander. Basicamente por quê? O sistema brasileiro ele é um sistema de metas de inflação. Então, para que o Banco Central, de fato, corte a taxa de juros, o Banco Central precisa projetar nos seus próprios modelos inflação abaixo da meta nos próximos anos. E ele não tem essas projeções, né? Ontem na ata isso ficou bastante claro. Então ele diz o seguinte: a atividade econômica está de fato abaixo da expectativa do Banco Central. No entanto, tem alguns choques que ainda estão impactando a atividade econômica que devem estar gerando temporariamente uma atividade mais fraca. Que choques são esses? Ele cita, inclusive, a paralisação dos caminhoneiros, ele cita a piora do cenário externo e o próprio Banco Central cita também a incerteza sobre rumos da política econômica para frente. Então, esses choques, eles de fato aumentaram muito o prêmio de risco país no terceiro trimestre do ano passado, eles também aumentaram muito a curva de juros no terceiro trimestre do ano passado, e a gente sabe que isso demora um tempo até fazer efeito na atividade. Então, ou seja, a atividade da virada do ano, que é o que nós temos de dados econômicos neste momento, ainda estão capturando todo aquele choque que ocorreu na economia e nos mercados no terceiro trimestre. Então, o Banco Central, ele pediu, né, ou ele sugere que nós precisamos de mais algum tempo para avaliar melhor a atividade econômica. E, além disso, eu acho que tem um ponto bastante importante. Mesmo com a atividade econômica fraca, ele divulga na sua ata, na ata do Copom, que a projeção dele de inflação neste ano está em 4,1%, a meta é 4,25%, então está muito próximo, e a projeção do Banco Central de inflação para 2020 é 4%, e a meta é 4%. Então, hoje, tecnicamente, a gente não vê um espaço relevante para que o Banco Central embarque numa queda de juros. Isso para o investidor, Eduardo, como é que ele tem que ler isso? Quer dizer, um investidor que está procurando fazer uma alocação em renda fixa atualmente, se ele trava, existe espaço para ele ter ganhos com uma taxa cedendo, enfim, para ele existe prêmio nos pré-fixados? Como é que você enxerga esse mercado de juros para o investidor? A nossa visão é que na parte muito curta da curva de juros, praticamente não existe prêmio. Né? Então, se o investidor preferir e gostar de estar no mercado pré-fixado, talvez as partes mais longas. Mas aí as partes mais longas da curva de juros você vai ter que prestar bastante atenção, né? Bastante cuidado sobre as incertezas e sobre a expectativa de aprovação da reforma da Previdência. Porque isso pode influenciar nessa oscilação dos juros, né, na taxa. Exatamente isso. Então, se a reforma começar a caminhar de uma forma mais rápida e as expectativas de volume de economia forem significativas, isso naturalmente deve fazer com que a curva de juros futura ela feche, ou seja, com que as precificações de juros lá para frente diminuam. E aí o investidor que estiver comprado em títulos pré-fixados, ele ganha dinheiro. Por outro lado, se aumentar a volatilidade, se aumentar a incerteza em relação à aprovação das reformas, este investidor, ele por outro lado, terá uma rentabilidade negativa. Isso que você está falando é muito importante, porque os investidores ficam olhando muito a Bolsa, né? Quer dizer, todo esse andamento das reformas no Congresso,
impactam muito a Bolsa, mas impactam também os juros. A aprovação da PEC ontem, por exemplo, pela Câmara, a PEC impositiva, a chamada PEC impositiva, já pode refletir numa expectativa de alta no mercado futuro de juros? Nós entendemos que a PEC como medida econômica em si, ela tem impacto pequeno. Tá? Uhum. Porque hoje, mais de 91% do orçamento federal já é obrigatório. Então, os gastos já são obrigatórios. O que ocorreu foi que o Congresso aumentou um pouquinho mais essa margem de gastos obrigatórios, vamos dizer dessa forma. Tá? Por que da parte econômica, além disso, ele é menos relevante? Ele é menos relevante porque nós temos o teto de gastos. Então, ou seja, se eu vou tornar alguma coisa impositiva, lá na frente, o próprio Congresso vai ter que discutir como lidar com o teto de gastos. Né? Então, eu acho que, em termos de números, os números não são tão relevantes, mas em termos de sinalização, é uma sinalização importante. Uhum. Então, assim, o resumo da nossa ópera é: se você tem um dinheiro aí de um pouco mais de longo prazo que você quer colocar na renda fixa, talvez você consiga capturar um prêmio nos pré-fixados mais longos, né? Se você gosta do pré-fixado. Exatamente, no cenário de aprovação das reformas da reforma da Previdência. Isso é importante frisar, porque se nesse cenário se deteriora a expectativa de aprovação das reformas, esse juro pode subir, pode ter uma puxada no mercado futuro, né? Exatamente. Assim, diante dessa incerteza que existe sobre o momento de aprovação e a quantidade que será aprovada de economia da reforma da Previdência nos próximos 10 anos, o que nós gostamos mais neste momento são os títulos públicos atrelados à inflação. IPCA mais, é isso? Exatamente. A antiga NTNB, né? Exatamente isso. Porque, de alguma forma, ele acaba te protegendo, né, um pouco de volatilidade. Claro que depende do vértice, né, de qual papel que você comprou. Mas a gente entende que, num cenário um pouco mais adverso, a deterioração do papel IPCA+, ele tende a ser bem menor do que a deterioração do pré-fixado. Porque ele tem um hedge ali contra a inflação, né? Exatamente isso. Porque se porventura, que não é o nosso cenário base, a Previdência demorar muito mais para passar e ela vier em um valor menor, se isso acontecer, isso naturalmente tende a desvalorizar o real, ou seja, a nossa moeda tende a desvalorizar, isso tende a pressionar um pouquinho mais a inflação. Então, porque o dólar sobe, enfim, e aí contamina a inflação. É exatamente isso. Assim, o nosso cenário base é de que a reforma da Previdência será aprovada depois das negociações naturais no Congresso, mas que ela será aprovada no segundo semestre desse ano. Tá? Então, por isso que nós entendemos que existe pela frente um ambiente de incerteza, um ambiente de volatilidade, mas que no final das contas as reformas serão aprovadas. Eduardo, só para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje, você falou a recomendação de Tesouro IPCA+, que é a antiga NTNB. Tem algum vencimento específico que vocês estão recomendando? Aqui a nossa visão ela tem sido de títulos IPCA+, de mais curto prazo, tá? Não muito longos, exatamente porque a volatilidade é maior. Tá? Inclusive, nos fundos da Santander, nós estamos priorizando esse tipo de alocação. Tá ótimo. Muito obrigada. Espero receber você aqui outras vezes. E você que ficou com a gente, inscreva-se no canal, compartilhe e eu te espero amanhã. Obrigada. Tchau.